Fala Santistas, técnico do Santos na área, Alex Stivel, o Cuca. Vamos ver o que ele aprontou aqui. Fala, Cuca, fala o que você achou do placar Palmeiras 1, Santos também 1. Bom, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Cuca, após a partida contra o Palmeiras. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria, claro, sua análise da partida, né? E também saber se você considera que o Rollaser é sua grande e boa notícia até aqui do trabalho do Santos. A análise da partida, eu vi um Santos, primeiro tempo, jogando muito bem, dentro da proposta que a gente tinha, né? Okay. Nós não tínhamos uma primeira bola longa, a gente não tinha uma referência, então a gente tinha que jogar o jogo, correr risco de sair jogando, mas tentar aproximação, jogadores leves, versáteis, e foi o que a gente fez durante boa parte do primeiro tempo, à exceção dos últimos 10 minutos que a gente baixou demais a marcação e poderíamos ali ter tomado o gol de empate, mas acho que a gente jogou uma grande partida nessa primeira etapa. Na segunda etapa, a gente, lógico que tem um desgaste do time, mas nós tivemos 3, 4 ocasiões de gol muito claras, né? A gente entrou na cara do gol 2 vezes, 3-2, 4-2 e acabamos não fazendo gol. Esse jogo você tem que matar. Você sabe que não vai ficar assim até o final. Tem 40 mil pessoas no campo, tem um grande adversário do lado, um grande... Tem o Klaus. Banco de reserva. E aconteceu da gente tomar o gol, uma bola dominada nossa, o pessoal pediu a falta que acabou o juiz não dando, não sei se ocorreu ou não vi ainda. Sim, Cuca, ocorreu a falta. Beleza? Obrigado. E a gente toma o gol, aí vira outro jogo, né? E as peças importantes nossas do jogo, pelo desgaste da partida, cansaram. Nós pusemos a velocidade na frente para que a gente pudesse, numa jogada de contra-ataque, matar o jogo, só que daí não conseguimos mais ter essa jogada que os meias criativos já tinham saído pelo desgaste do jogo, por terem pedido para sair. Enfim, tomamos um gol em cima da hora e esse gol foi anulado. A gente tem que comemorar esse resultado, né? Pelo ponto que a gente soma e pela partida que a gente fez. Eu acho que nós fizemos um grande jogo e o torcedor hoje, em cima do que ele viu da equipe, com certeza ele deve ter ficado satisfeito, apesar de, infelizmente, a gente não ter ganho. Sim, foi uma partida boa, tá? Vamos também ser sinceros. Pegou o Palmeiras lá, não é fácil jogar com o Palmeiras lá. Eu sempre acho o time do Palmeiras um time nada tipo extraordinário, espetacular, com um jogador que deita muito e acaba com o jogo, porém é uma equipe que tá jogando há muito tempo junto. O técnico é muito bom, muito bom. Se fosse qualquer outro técnico, o Giai não ia jogar, o Kelvin, ele faz esses caras jogar. E realmente ele tem o grupo inteiro na mão. Entrou um tal de... sei lá, entrou um rapaz, ela quase fez o gol, bateu a bola, passou rente à trave. Esse Alan aí não é como se, nossa, é o novo Estevão, não é. O próprio rapaz que fez o gol, o Flaco Lopes, ele tá deitando o cabelo, mas a torcida do Palmeiras, tempos atrás, não gostava muito dele. Então, o Abel Ferreira ele faz um ótimo trabalho no Palmeiras e não tem como. Não é um time que, nossa, vai, é o PSG, é o Bayern de Munique, mas é um time realmente que no Brasil é muito dominante, vamos dizer assim, porque tem o grupo inteiro fechado, entrosado, é muito difícil jogar lá. Aí tem a questão de society, tem a questão de ter realmente o grupo fechado, ter a arbitragem sempre a seu favor, e não tem como, não é choradeira. Tem sempre uma arbitragem que pesa mais a mão quando está no Allianz. Enfim, a gente sabe que todo esse contexto aí, não à toa o Palmeiras ganhou quase todos os campeonatos aí que disputou, e o Santos foi lá e fez frente ao Palmeiras. Dava para ter ganho, dava para ter perdido, empatou. Uma boa partida do Santos. O que era outra? O Rollaser, ele vem crescendo muito, né? Ele não está jogando pela direita como ele jogava, ele é o nosso 10, o armador, e está jogando cada vez melhor, está conseguindo performar cada vez um tempo maior, né? No último jogo ele teve câimbras e saiu com 60, hoje ele aguentou 10, 12 minutos a mais e assim vai indo. A gente está muito feliz com ele. Aqui, professor, na sua frente. Por que frente. você não colocou antes? A pergunta era essa. Na sua opinião, né, a gente tem falado aqui nas coletivas sobre a dificuldade do time em ser matador, em conseguir matar o jogo à frente do placar. O que falta, na sua opinião? É um aspecto mais de ansiedade? São os erros individuais? Bons. O que trabalhar para que isso não se repita? É ter a escolha certa, né? A gente teve uma bola aqui, muito clara aqui, que a gente entrou com o Barreal
E na hora H, aquilo ele tem uma fração de milésimos de segundo para decidir, decidiu errado, porque ele poderia bater ela cruzada, bater para trás por um bom tempo, ele escolheu bater naquele canto, ela acabou fora. E são lances que geralmente um atleta de alto nível, como o Barreal é, como nós temos, eles matam o jogo, né? Uma outra também, que nós deixamos de passar para o companheiro mais bem colocado, melhor colocado, então 3-2, essas bolas você tem que matar. Teve esse lance então do Barreal, ao invés de ele tocar por bom tempo, ele bateu no canto do Carlos Miguel, e teve uma que o Roleiser tava ele, Escobar de um lado bem posicionado e Gabigol do outro. Nunca que ele ia tocar pro Escobar, me desculpa, Cuca. Eu também não ia tocar pro Escobar, nunca. Aparece uma chance assim, você tem que fazer o gol, você com 2-0, o estádio inteiro vai se voltar contra o adversário e eles não vão ter a normalidade de criar jogadas. Aí sim, você teria grande, enorme chance de vencer. Cuca, o Bahia Fabiano Faraquito, da TMC. Você estava mais próximo do lance ali, você falou que não sabe ao certo se foi falta no Barreal, né? Você conversou com os jogadores, o que eles falaram, não sei se você viu o lance. E outra coisa, só para o torcedor ter uma palavra oficial, né? Foi falta. O Neymar, você tentou convencer o Neymar a vir para cá, até para a gente saber o que aconteceu com ele, por favor. Eu não vi o lance do Barreal, só no jogo, né? Ele estava de costas, eu não sei, na verdade, eu tenho que ver na TV e não conversei com ele também. Porque ali a gente faz a oração, conversa um pouco e depois você vai conversar com os jogadores individualmente, né? Cada um uma situação. Do Neymar, vocês sabem, o Neymar ele sente muito em jogar num gramado sintético, então por essa situação ele não vê. Cuca, aqui do seu lado direito. Tudo bem? Pedro La Roca, Mídia 97 FM. Dos 9 jogos que você teve até agora sem vitória, em 5 o time saiu na frente do placar e tomou o empate ou tomou a virada. E hoje vendo do campo, em diversas vezes no segundo tempo, os atacantes principalmente partiam por contra-ataque e não tinham muita força para voltar. Você acha que o fato do Santos ceder muitos empates, muitas viradas, muitas vezes, no caso de hoje empate, tem a ver mais com a parte física, ou você acha que taticamente o time tem alguma alteração que às vezes não é de bom grado naquele momento? Obrigado. Não, tática não, né? O jogo você tem uma estratégia, uma tática que você inicia e no decorrer do jogo os sistemas táticos, eles vão mudando. Quando você baixa um volante para sair jogando, você fez o 3 zagueiro. Quando você sobe teus alas, você pôs 2 alas. Quando você fecha os pontas para dentro, você fez uma linha de 4 com 2 volantes. Quando você volta num 4-4-2. Então o jogo ele vai mudando de sistema cada 3, 4, 5 minutos para atacar, para defender. Só que é um jogo de uma intensidade como foi hoje, o jogador cansa, principalmente os jogadores de frente, porque o campo é maior para eles correrem, né? A gente na proposta que a gente tinha de jogo, era jogo de pé em pé, e a gente quando fez o jogo de pé em pé foi muito bem, mas eu acho que o resultado foi justo pelo que as equipes fizeram em campo. Cuca, boa noite. Antônio Vinícius, Auriverde Brasil. Você falou um pouco sobre a questão do Neymar, né, dele não ter vindo hoje. Lógico que sem ele o time tecnicamente acaba perdendo bastante, mas a gente viu um Santos muito aplicado também na marcação, em alguns momentos até mandando intensamente no jogo. Queria saber de você o que o time ganha sem a presença do Neymar e o que o time perde também, além da questão técnica, sem a presença dele. Obrigado. O time está jogando bem com o Neymar, está jogando bem quando o Neymar não está, porque a gente está fazendo bons jogos. Até nas derrotas que a gente teve lá para o Palmeiras, para o Flamengo, nós fizemos um bom jogo, 60, 70 minutos. Hoje foi bom jogo, na Bahia foi bom jogo, era para ganhar também. Lá em São Lourenço foi bom jogo, então a gente está jogando bem. O resultado ele não vem, mas assim, se você num campeonato longo assim, você não está tendo jogo e conquistando alguns resultados, você vai ficar incomodado. Você também se incomoda em estar jogando bem e não estar ganhando. Né? Se olhar os números nossos não são bons, por quê? Porque a gente não está ganhando, está empatando, mas estamos fazendo por merecer ganhar, precisamos pôr a bola para dentro. Cuca, boa noite aqui, Anitta Efraim, canal Gold. A gente sabe que o Neymar é uma referência. A pergunta, clara, tá? Eu vou responder já que o Cuca não respondeu. Com o Neymar, ele ganha no aspecto técnico, porém perde intensidade. Então eu acho que nesse jogo, por exemplo, se o Neymar entra no segundo tempo, no lugar do Gabigol, que seja, era outro jogo. Referência técnica para o resto do time do Santos, e quando ele está entre os titulares, ele é muito procurado pelos outros jogadores. Você sente que quando o Roleiser é um substituto do Neymar, o time consegue uma postura um pouco mais coletiva? Tem essa mudança tática, ainda que não seja intencional? O Neymar, ele lógico que ele é uma referência, ele é um jogador super importante para criar uma jogada, um passe para eles, ele é diferenciado. Ele vai achar um passe, uma diagonal para o jogador atacar o espaço, e ele pensa na frente muito tempo, né? E não é só da gente, de todos os jogadores. E ele é muito importante para nós. E quando hoje, por exemplo, que jogou o Roleiser, ele aproveitou muito bem esse espaço, chamou a responsabilidade, criou jogadas. Então a gente fica feliz de saber que a gente está ganhando alternativas boas também.
Cuca, boa noite. Vinícius Anselmo, da Rádio Firula Web. Queria que você falasse um pouco sobre o gramado sintético, da qualidade da grama, a sua avaliação. Achei que o Santos fez um bom jogo, muito por conta de a bola rolar. E se houve a conversa com o Gabigol também para a atuação dele no jogo de hoje. O gramado sintético, ele me surpreendeu hoje. É muito bom. É muito bom. É macio, tão ou mais macio que qualquer gramado. De grama mesmo, porque ele é macio e propõe um jogo que se a bola der na canela, ele é dedo duro, ele entrega, porque não tem buraco. Então eu não sei, cada um tem uma ideia, né? As pessoas, eu respeito quem não gosta, quem não se sente à vontade no sintético, quem tem algum problema de articulação, como o Neymar tem, daí o sintético faz ruim para ele, por causa do tornozelo, a gente tem que entender. Agora esse campo do Palmeiras aí tá muito bom para se jogar. Cuca, tudo bem? Tudo bem. Queria saber sua avaliação. Desculpa. Caixinha. Perdão. Depois te mostro quem ligou ainda. Queria saber o seu planejamento agora para o próximo jogo, né? Como é que vai ser Sul-Americana? Neymar vai todo mundo. Você vai ver essa Sul-Americana agora que está na reta final de classificação diferente. E como você imagina o Santos na parada da Copa? Tempo para trabalhar? O que você vai mudar? A primeira que você fez foi da Sul-Americana lá com o Recoleta. Já venderam todos os ingressos, né? Já está esgotado fazem 3 dias. Vai jogar, o Neymar, claro que vai jogar. E depois também ter sequência até a convocação, fazer o melhor que ele pode possível para tá trabalhado, tá pronto, tá energizado, e agora tem que largar tudo dentro do campo. Primeiro para nos ajudar e depois para se ajudar. A parada para o segundo semestre. Eu acho que é onde vai aparecer o trabalho. Lógico que eu moro lá no CT, eu fico pensando no time todo dia, fico imaginando melhoras que a gente pode fazer. O mercado é duro, eu sei que é duro, mas a gente tem e pode melhorar o nosso elenco, e nós vamos em busca disso. Tem que ir, lateral esquerdo. Cara, vou ser chato, mas já que ele não usa zagueiro, tem que ter mais um zagueiro. Lateral direito, volante, atacante de beirada e centroavante. Tem que ter, irmão, tem que ter. Por quê? Lateral direito, pode ser o JP Sherman, tá? Pode trazer ele de volta, não tem problema. Lateral esquerdo, não dá para Escobar jogar. Tem que ser um lateral esquerdo, Gonzaga e depois Escobar. Volante, não dá para os seus substitutos ser William Arão e Zé Rafael. Tem que ter um outro cara que chegue. Meio campo eu acho que não vai precisar tanto agora. Ponta, Moisés não dá, Rony não dá, Matheus Xavier não tem tanta chance, então tem que ter. E centroavante é Gabigol e não tem outro, então centroavante alto. Esses aí obrigatoriamente tem que ter, tá? Ter um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. Esse é o grande objetivo nosso. Boa noite, Cuca Mandalvos, da Web Rádio Gol de Placa. Bom, queria saber como que você avalia o critério disciplinar do árbitro, especialmente na marcação das faltas e cartões no jogo de hoje. Cara, eu acho que ele foi justo, porque o Palmeiras reclamou uma falta, que também não sei se foi ou não foi, no primeiro gol. E nós reclamamos uma falta, que também não vi se foi ou não foi no segundo gol, e ele deixou. A falta do Palmeiras não foi, tá? A do Igor Vinícius, e a falta que o rapaz empurrou, ele empurrou. O Igor Vinícius deu um carrinho na bola, reclamaram. O outro cara meteu o braço nas costas do Barreal. Eu corri as duas, até eu falei falta, ele falou, ali foi igual. Então ele deixou, eu acho que foi uma arbitragem muito boa dele. Lógico que teve o gol impedido, aí não é culpa dele, a bola bateu na mão, acho que do Arias, né? E aí, naturalmente, tem que ser anulado. Oi, Cuca, Larissa Bonifácio, da Rádio TV Esportes. Eu queria saber se existe alguma preocupação maior com o desempenho ou pontuação neste momento da temporada, e se teve algum jogador que te surpreendeu positiva ou negativamente hoje no jogo. Eu acho que hoje, tecnicamente, a gente fez um grande jogo, um jogo de posse de bola, de passes rápidos, de infiltrações, e pecamos na finalização. Acho que a gente fez uma grande partida. O Roleiser tem jogado muito bem. Barreal hoje, apesar do lance do gol, ele jogou muito bem. A nossa zaga tá muito firme. Cara, de verdade, eu não sei qual o jogo que vocês estão assistindo do Barreal, velho. De verdade, minha opinião, eu achei o Barreal abaixo. Até pelo que ele pode apresentar, ele não marcou tão bem. Nas jogadas de ataque, ele desperdiçou 2 ou 3 lances, 2 jogadas. Aí pode ser que ele estava voltando muito, beleza, sem a bola. Só que, com a bola, se a gente cobra o Lautaro, que ele perde muito gol, a gente tem que ser honesto também.
Aí é dois pesos, duas medidas, só por conta. O Lautaro perdeu, deu o Barreal perde. Mano, Barreal, veja bem. Não gostei da partida do Barreal. Negativo pro Barreal. O Roleiser sim jogou bem. O João Schmidt me surpreendeu. O Igor tem jogado bem. Assim, o Oliva, o João Schmidt, o pessoal que entrou, o Arão, enfim, o Zé estão ganhando novas oportunidades também. E a gente tem crescido como grupo e como elenco também. Cuca, tudo bem? Até em cima da pergunta feita sobre o planejamento daqui para o restante dessa sequência antes da Copa do Mundo, o Santos está em 3 competições, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Na sua avaliação como treinador, o Peixe tem elenco para aguentar jogar 3 competições simultaneamente? Difícil, muito difícil. Muito difícil porque machuca. Hoje a gente tinha o Mike, mas ele não estava em condição de jogo. E nós temos jogadores que ficaram, tem jogador que está jogando no limite, então é muito difícil. Se a gente puder, e a gente pode, a gente tem que trabalhar bem esse segundo semestre, trabalhar bem para a gente fortalecer. Vamos à última pergunta. Cuca, Matheus do Diário no Peixe. O Santos no segundo tempo, na metade do segundo tempo em diante, ele deu uma queda tanto no desempenho físico quanto no desempenho emocional. O Palmeiras cresceu no jogo, fez alterações que modificaram e deram ofensividade ao Palmeiras, e o Santos foi recuando, permitindo que o Palmeiras criasse oportunidades perigosas. O que o senhor acha que naquele determinado momento poderia ter sido feito diferente para evitar que o Palmeiras crescesse ao ponto de virar o jogo mais anular? Foi o que eu fiz. Eu pus o time para frente, eu pus o Matheus, que é o atacante pelo lado, eu pus o Moisés, que é atacante pelo lado, e pus o Rony, que é atacante. Então eu queria uma bola bem passada para a gente estourar lá dentro, mas nós tivemos que, por força, tirar os armadores, o Bom Tempo, tirar o Barreal, tirar o Roleiser, principalmente. Nós trocamos um volante pelo outro, que foi o Arão, no Oliva, e pusemos o Zé Rafael, que é um jogador técnico, tem uma boa saída de bola como segundo. Então nós pusemos o time para frente, mas as situações de jogo fizeram com que o Palmeiras se jogasse à frente também. Então são situações normais. Infelizmente não aconteceu a bola que a gente queria para matar o jogo. E eu queria aproveitar, não me foi perguntado, a pedir desculpas pelo nosso atraso, não estar presente no hino nacional, que a gente tinha uma programação de sair lá do hotel e chegar, como a gente sempre faz, 1h30 antes, mas eu não sei porquê. Nós demos uma volta, um tour em São Paulo, fomos lá para a Avenida Paulista e passamos lá no outro lugar, não sei, não era esse caminho, aí passamos lá no Ibirapuera e aí demorou 1 hora. Então o que acontece? Nós chegamos aqui e faltava 1 hora para o jogo. Coitado do massagista, tem 1 ou 2, ele não dá conta de pôr a bandagem, então o time malemar aqueceu menos tempo, e os jogadores entraram todos correndo. Então a gente sabe que não é o certo fazer isso, mesmo assim a gente pede desculpa para todos. Tá bom? Obrigado. Então esse foi o Alex Stivel, não viajou tanto, tá, dessa vez. Comenta aí o que você achou na entrevista da coletiva do nosso glorioso Alex Stivel. Cuca, dessa vez eu acho que ele foi um pouco mais lúcido, com exceções uma ou outra perguntinha ali. Eu acho que daria sim, de novo, para ter ganho o jogo se matasse aquelas bolinhas ali, mas também dava para ter perdido. Então 1-1, ok. Vamos ver os próximos jogos aí, São Lourenço e Red Bull Bragantino. Recoleta, se eu não me engano, e Red Bull Bragantino. Vai para cima dele, Santos!